O estudo da palavra de Deus do dia de hoje está no livro de 2 Samuel. Peço que você abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos falar aqui do versículo 1, tem uma bênção aqui muito grande. Hoje eu quero falar aqui na igreja sobre um personagem bíblico chamado Mefibosete. Você já ouviu falar de Mefibosete, já ou não, né? Ele é um personagem que não é tão conhecido na Bíblia, mas ele teve uma participação, sabe, algo muito grande, algo muito especial. A história dele começou muito bem, depois teve uma queda tão drástica, tão grande, mas depois veio a honra, veio a bênção do Pai. O tema da mensagem de hoje é: Lodebar não é o seu lugar. Lodebar é o nome de uma cidade, e daqui a pouquinho você vai entender o porquê que lá não é o seu lugar. O seu lugar não é em Lodebar, mas o seu lugar é no palácio, junto com o rei. Antes de eu começar aqui a leitura, deixa eu apenas fazer uma breve introdução, para que você se coloque dentro, se localize no tempo em que tudo isso aconteceu. Bom, quando o povo de Israel saiu do Egito, era Deus quem comandava tudo. Havia o que se chama de teocracia, que é quando era Deus, o regime era Deus no comando, Deus dirigindo, Deus direcionando tudo. Porém, as pessoas começaram a olhar as cidades vizinhas e eles perceberam que cada cidade tinha um rei. E eles também caíram na ideia de pedirem um rei para Deus. Como Deus atende aos desejos do nosso coração, como Deus, ele, digamos assim, ele entende o nosso livre-arbítrio, Ele mesmo nos deu esse livre-arbítrio, e já que o povo queria um rei, Deus permitiu que eles o tivessem. O primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. E se você bem se lembra, o início do reinado de Saul, irmão, foi uma bênção. O Saul, ele começa buscando a Deus, profetizando, enchendo-se do Espírito Santo, ele começa se permitindo ser guiado por Deus. O começo do seu reinado foi excelente, porém, ele começou a pisar na bola, ele começou a desobedecer a Deus, começou a fazer as coisas por conta própria, começou a fazer diferente da forma com a qual o Senhor determinava. E quando ele começa a fazer dessa maneira, irmãos, Deus vai se desagradando, dá a ele chances, dá a ele oportunidades, nenhuma ele aproveita, e chega uma hora que Deus se cansa, e Deus entende que Saul não poderia continuar como rei. Então Deus, ele sai à procura de um rei, e quando Deus, ele vai procurando, ele acha um rei. A Bíblia até diz, achei a Davi, o meu servo, com o meu óleo eu ungi. Então Deus, ao procurar um substituto, Deus acha quem, irmãos? Davi. Agora Davi não era a escolha dos homens, Davi era a escolha de Deus, um homem segundo o seu próprio coração. Só que Davi, mesmo após haver sido escolhido, ele ainda era muito novo, muito menino, inexperiente. Então ele precisava ganhar bagagem, por assim dizer. Ele precisava entrar no palácio, ele precisava se aproximar do rei, saber como que um rei agia, como que fazia. Então Davi se aproxima de Saul, a princípio para tocar aquela harpa. Saul começou a ser atormentado por um espírito mau, tinha um demônio que o perseguia, mas quando Davi tocava a harpa, diz a Bíblia que o demônio se afastava, o rei se sentia melhor, ele era liberto através daquele louvor. E há um segredo, irmãos, no louvor do povo de Deus, porque nós lembramos e sabemos que Deus habita no meio
dos louvores. Enquanto nós estamos louvando, nós atraímos a presença de Deus. E quando a presença de Deus ela entra, o mal, ele não há como coexistir simultaneamente as duas coisas. Então Deus entra e o inimigo ele sai. Então aí Davi vai crescendo em fé, em experiência, em coragem, enfrenta aquele gigante Golias, vence aquele gigante, se transforma num dos líderes daquele exército, no soldado mais temido, mais falado. É quando Davi cria uma amizade muito linda com um rapaz, um homem chamado Jonatas, que era o filho do rei. Jonatas, ele era o príncipe. Por via de regra, ele era o herdeiro ao trono, porque num sistema monarca, na falta do rei, quem assume é o seu filho, o seu primogênito, era diretamente o Jonatas. Só que é interessante, irmãos, que a amizade entre Davi e Jonatas era uma coisa verdadeira. Era uma coisa, e é tão bonito a gente ter amigos, né? Pessoas que falam a nossa língua, que estão dispostos a guerrear conosco, a louvar a Deus conosco, a servir a Deus conosco. Sabe, assim era a vida de Davi e ali de Jonatas, amigos. E o Jonatas, ele percebeu que Deus era com Davi, que Deus havia escolhido Davi, que Davi se tornaria, sem sombra de dúvida, o próximo rei de Israel. E é um detalhe que ele não tem aquela coisa, sabe, de ego, aquela coisa de orgulho, aquela coisa de falar, poxa, né, o reinado era para ser meu, aí chega agora Davi do nada e vai assumir o reinado, né? Mas ele não tem essa coisa sabe, de ego, de querer ser o maior. Ele entendeu, irmão, que era tudo desígnio, escolha de Deus. Ele simplesmente aceita essa escolha, uma humildade muito grande. Mas entre eles é feita uma aliança, é feito um pacto, um compromisso, de que sempre um cuidaria do outro. E que na falta de um, o outro zelaria pela sua casa, pela sua família. Eles eram tão amigos que havia essa confidência, enfim, entre eles. Bom, num grande dia, Saul vai para a guerra e o Jonatas, o seu filho, vai junto. E infelizmente nesta batalha, diz a Bíblia que os dois morreram, tanto Saul como Jonatas, eles morrem na mesma batalha. E ao morrerem, o filho de Jonatas, Mefibosete que já recebeu esse nome por ter trazido para a sua casa assim uma grande vergonha. Quando o Mefibosete ele nasce, acontece uma tragédia. A sua mãe não suporta aquele nascimento. A mãe acaba falecendo. O Mefibosete nunca teve contato com a sua mãe, nunca sentiu ou experimentou o amor de sua mãe. Ele já era órfão de mãe. E agora, com 5 anos de idade, o seu avô vai para a guerra, o seu pai vai para a guerra, e os dois morrem. Ou seja, agora ele fica completamente sozinho, desamparado. E perceba, ele, por ser o neto do rei, filho de Jonatas, ele também era um herdeiro ao trono. O reinado também poderia chegar a ele. Mas agora, com o seu pai morto, o seu avô morto, naquela época, irmãos, era muito comum que o exército vitorioso invadisse o arraial e matasse primeiramente quem? Os descendentes ao trono, para que nunca mais aquela família se erguesse, se levantasse. Então Mefibosete tinha que sair dali urgentemente, e ele tinha uma ama, como se hoje fosse uma espécie de uma babá, uma cuidadora, que cuidava de Mefibosete.
E ela, quando a notícia da derrota chega no arraial, chega a notícia que Saul, o rei, havia morrido, que o pai Jonatas havia morrido, aquela mulher pega aquela criança, 5 anos de idade, e ela sai correndo para fugir, para poupar a vida de Mefibosete. Mas no que ela sai correndo, outro acidente acontece, a criança cai das mãos dela, e toma um tombo tão grande, tão forte, que diz a Bíblia que quebra as suas conjunturas, quebra as suas pernas. Irmãos, e daquele dia em diante, o Mefibosete nunca mais ele andou. E aí você vê também o perigo, né, de você tomar decisões rápidas. Tem pessoa, é claro que naquele momento a situação exigia que ela agisse rapidamente, mas irmãos, mas ao agir rapidamente houve um acidente. Não foi vontade da cuidadora que aquilo acontecesse, muito menos vontade do próprio Mefibosete que acontecesse, mas aconteceu. Quando as pessoas querem agir rapidamente, agir na ansiedade, agir envolvidos com o medo, agir nas incertezas, agir na pressa, quem age na pressa erra, irmãos. A Bíblia diz que aquele que se apressa, ele erra o caminho. Então o bom é ser dirigido. Aquele piá cai, quebra as pernas. Não havia um médico, não havia um especialista, não havia alguém para colocar uma atadura naqueles pés, imobilizar aqueles pés, fazer um tratamento. Talvez ele até pudesse se recuperar daquela quebradura, mas como não houve um tratamento eficaz, ele ficou coxo a vida inteira. E aí, para escondê-lo, para que o inimigo não encontrasse, eles vão até uma cidade essa chamada Lodebar. Guarde este nome, Lodebar. Essa palavra lo, ela é como se fosse uma expressão negativa, como se fosse não. Lo é não. Debar significa pasto. Então, numa tradução seria não pasto, ou falta de pasto, falta de agricultura, falta de plantação. Era uma cidade que não se colhia, era uma cidade que não tinha prosperidade, que não tinha fartura. Lodebar, também um dos seus significados é cidade do silêncio. Ou seja, era onde não se falava, as pessoas não tinham voz ativa, as pessoas, não eram ouvidas. E olha que tem muita gente hoje em Lodebar, numa cidade sem pasto, ou seja, sem prosperidade, sem perspectiva, sem lucros, sem vitórias econômicas, pessoas também que vivem na terra de silêncio, que não falam, ou falam, mas não são ouvidas. Eu até comentava hoje, uma irmã falou para mim: pastor, isso acontece comigo, eu falo, mas ninguém me ouve, ninguém dá crédito, ninguém dá atenção. Eu falar e uma porta parece que são as mesmas coisas. A cidade do silêncio. Também era uma cidade, irmãos, de desprezo, porque Lodebar, ela acolhia as pessoas menos afortunadas, mendigos, pedintes. Sabe quando a pessoa, ela não tinha mais para onde ir, quando não tinha mais para onde ela se esconder, então ela ia para Lodebar, também conhecida como a cidade do esquecimento. Quem ia para lá era completamente esquecido. Ninguém mais fazia memória, fazia lembrança. E talvez essa cidade tenha sido escolhida pela sua ama, porque provavelmente na cabeça dela ela pensou: aqui nesta cidade, Mefibosete estará o quê? Protegido. Aqui ninguém vai encontrá-lo. E Mefibosete passa anos de sua vida, morando, nós vamos ver isso aqui durante a passagem, morando de favor, pedindo esmolas, vivendo uma vida de sofrimento. Mas aquela vida, Lodebar, não era o lugar dele, ou pelo menos não era onde Deus o via, não era onde o rei Davi o via.
e Deus então o restitui. E sobre tal restituição eu quero hoje pregar para você. Diga graças a Deus. Vamos lá então. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Eu fiz questão de fazer toda essa introdução para que você agora ficasse bem com a mente bem aberta e você estivesse dentro da história de tudo aquilo que aconteceu. O versículo 1 diz: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de quem, irmãos? De Jonatas. Você veja que após Davi ser empossado rei, ser confirmado como rei, após o seu reinado já estar fortificado, fortalecido, ele se lembra que entre ele e Jonatas havia uma aliança, havia um compromisso. Olha aqui para mim, irmãos, repita comigo, diga assim, ó, aliança é eterna. Diga, aliança não pode ser quebrada. Quando eu faço uma aliança com alguém, eu tenho que manter esta aliança até o fim. Recado aí para os casados, recado para os irmãos, aliança, ela tem que ser duradoura. O Davi fala, não, eu tenho uma aliança com Jonatas, eu prometi que eu cuidaria de sua casa, então eu quero saber agora se há alguém ainda vivo da casa de Saul, porque eu nunca mais tive notícias de ninguém da casa de Saul, e eu quero praticar o bem, eu quero fazer o bem para essa casa. É interessante, irmão, você vê tanto que Saul perseguiu Davi, tantas vezes que Saul atentou contra a vida de Davi, tentou prejudicá-lo, tentou denegri-lo, falou mal dele, tantas e tantas vezes, mas o Davi não guardou mágoa, não guardou ressentimentos, pelo contrário, Davi queria honrar ainda a sua família. Isso é importante para nós, irmãos, analisarmos. Nunca guarde rancor, nunca guarde ódio, porque aquilo que alguém um dia fez contra você, se o fez, é porque usado pelo diabo foi. Sabe, o Davi, ele falou, não, eu vou honrar essa família, eu tenho uma aliança com Jonatas, independentemente da perseguição que eu sofri, sabe, se tiver alguém vivo dessa família, eu quero honrar. Tem alguém ainda? Olha o que respondem ao rei: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu o Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, olha o que o Ziba falou: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O Ziba, ele era um servo de Saul, ele era um administrador, ele era uma pessoa que, com a morte de Saul e a morte de Jonatas, ele é que ficou cuidando daquelas terras. E é claro que quando você cuida de uma terra, de um lugar, você recebe dali os lucros, né? Você recebe dali as vantagens. O Ziba estava tão feliz com aquelas terras, imagine você colher coisas que né, não são nem suas. E ele vivia de uma forma muito abençoada. Quando o rei Davi o chama, ele já se vê o quê? Ameaçado. Ele já sente que ele pode perder, eu não sei qual o nome que você usaria, eu uso o nome mamata, sabe aquela mamata? Ele podia perder a qualquer momento. E ele se sentindo ameaçado, mas não dava para ele mentir para Davi,
Por quê? Porque Davi, você vê que ele ia investigar, ele ia a fundo, ele ia encontrar se havia alguém da casa. E o Ziba então até conta, não, tem um aí que está vivo ainda, mas rei, eu já vou te adiantar, ele é o quê? Aleijado. Com outras palavras, nas entrelinhas, o que Ziba queria dizer? Esse aí não serve para nada, ele é aleijado, ele é menor. Havia nesta época, irmãos, uma espécie de um preconceito. O preconceito determinava que uma pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência, ela era tratada como se ela fosse inferior, como se ela fosse menor, o que na verdade não é. Irmãos, diante de Deus, nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Do tratamento de Deus para com todos é tratamento de pai e filho. Não importa a nossa nacionalidade, a nossa raça, a cor da nossa pele, não importa se temos uma faculdade, um grande estudo, ou se somos analfabetos. O amor de Deus para nós é igual, é idêntico. Agora, no passado, essas pessoas que tinham qualquer deficiência eram tratadas como coisas, como objetos, sabe? E assim o Ziba via Mefibosete, um coxo, alguém que não tinha valor, alguém que não servia para nada. E às vezes as pessoas chegam a certas conclusões porque interpretam errado as escrituras sagradas, sabia disso? Vou comentar sobre ofertas, tá? No passado, as ofertas eram feitas a Deus com sacrifício de animais. Só que havia um animal que não era para ser sacrificado a Deus. Que animal era esse? O coxo, o cego, não era para ser sacrificado. Por quê? Porque o animal, imagine um animal cego e coxo. É um animal que já está se aproximando do quê? Da morte. Ou pela idade, ou pela sua condição, é um animal que não vai muito longe. Aí, imagine você tem um rebanho, e aí você pega aquela cega, aquela coxa, e vai apresentar a Deus, é como se estivesse apresentando o quê, irmãos? O pior para Deus. Aquela oferta Deus não receberia. Quando as pessoas iam sacrificar a Deus, elas pegavam o bezerro da engorda, chamado cevado, pegavam as primícias do rebanho, aquela que ele nutria, até de forma especial, aquela que para ele era a mais linda, era aquela a escolhida. Então aquela Deus recebia, aceitava, tal como foi a oferta de Abel, por exemplo. Então na hora do sacrifício não dava para dar qualquer coisa, não podia ser o coxo, tinha que ser a perfeita. Só que às vezes as pessoas, elas entendem e interpretam errado. Aí elas pensavam mais ou menos assim: bom, se o animal coxo não serve, então quem é coxo também não serve. Mas não foi isso que Deus disse. Só que é um erro as pessoas interpretarem a palavra de forma equivocada. Sabe, fazerem doutrinas de si, sendo que elas não vieram de Deus. Então, no que dependesse de Ziba, Mefibosete continuaria onde? Lá em Lodebar. Continuaria na terra que não tem pasto, na terra do silêncio, continuaria na terra de ninguém, continuaria esmolando, continuaria sofrendo naquela terra. Será que não existe um Ziba na sua vida? Alguém que não vê ou não encontra em você nenhum potencial, não faz a você um elogio, só vem com as críticas. Tem muito Ziba, irmão, a escola de Ziba está aberta até hoje. Tem pessoa que ela só sabe apontar o dedo para falar de nós. Nós podemos ter 1000 acertos, 1000. Se tiver um erro, a pessoa vai apontar o dedo e vai falar daquele erro. Vai falar, não, você é coxo. Não, mas eu tenho outros atributos. Não, não interessa, você é coxo. Você não serve, você não é apto, você não está preparado.
Sabe, eu fico imaginando essas palavras entrando na cabeça de Mefibosete. E daqui a pouco você vai ver que isso fez um mal muito grande para ele. Mas embora o Ziba não queria nada com Mefibosete, o Davi queria, olha só. Disse-lhe o rei: onde está? Onde que ele mora? Cadê esse rapaz? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui traz um detalhe importante também, irmãos. O Mefibosete morava na casa de Maquir, ou seja, ele morava de favor. Não é fácil você morar na casa dos outros, porque quando você mora na casa de alguém, aquela pessoa se acha no direito de interferir, dar palpites, se meter na criação dos filhos, se meter no casamento, de falar algumas coisas. Ela se vê no direito de ir, de cobrar, de gritar. E para quem sofre isso, é uma vergonha, é uma humilhação muito grande. Então Mefibosete não tinha uma casa, ele vivia de favor, na casa dos outros. Não conseguia trabalho por ser coxo, então vivia pedindo esmolas. Vivia do que os outros davam. Se alguém desse alguma coisa, ele tinha. Se alguém não desse nada, ele não tinha. E é tão ruim isso, né? Você depender, você precisar do dinheiro dos outros. Para você cortar um cabelo, para você comprar uma roupa, você tem que se humilhar para alguém e falar: olha, me dá aí um dinheirinho. Ter que se humilhar para conseguir um trocado. Esta era a vida do Mefibosete, lá em Lodebar. Então, mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui, teu servo. E disse-lhe Davi, e uma atenção a isso, qual foi a primeira coisa que Davi disse para ele? Não temas. Eu fico imaginando o que deve haver passado na cabeça de Mefibosete. Imagine soldados de Davi indo até Lodebar, procurando por casa de Maquir, perguntando pelo coxo Mefibosete. E aí na hora que os soldados encontram Mefibosete, fala assim: olha, o negócio é o seguinte, o rei quer te ver, o rei quer uma audiência contigo. Na hora, o que veio na cabeça de Mefibosete, irmãos? Estou morto, o rei mandou me chamar porque ele quer me matar. Ele descobriu aonde eu estou. Ele achava que Davi faria com ele o que os filisteus lá atrás fariam, porque é o que ele ouviu a vida inteira. Você está aqui nessa cidade por causa disso, para que você não morra, porque você é herdeiro do rei. Irmão, imagine Mefibosete, 5 anos da vida dele, viveu na tenda do rei, comendo o melhor, sendo paparicado, recebendo tudo do bom, recebendo tudo do melhor. Mas depois daquela morte do avô, do pai, ele vai para uma terra diferente, costumes diferentes, é obrigado a mendigar, é obrigado a morar de favor, e todo mundo fala: olha, você é um príncipe, mas você vai ter que viver a vida inteira aqui, porque se alguém descobrir que você está aqui, você morre, porque você é um herdeiro do rei. E agora ele é descoberto. Ele vai a Davi cheio de medo, porque ele pensava na cabeça dele que Davi o mataria. Mas Davi em nenhum momento pensou nisso, irmão. Pelo contrário, o que Davi queria fazer na vida dele, irmãos? Beneficência, fazer o bem. Fazer o bem. Olha, irmãos, tenha sempre altas expectativas a respeito daquela pessoa que quer o seu bem. Sabe, ame, por exemplo, o seu pastor e ore pelo seu pastor. Porque o pastor, irmão, é uma pessoa na face dessa terra que ele ora e pede a Deus pelo seu bem,
pelo seu favor. Nunca faça o papel do Ziba, aquele que fala pelas costas, aquele que fala na ausência, quando a pessoa não pode se defender. Sabe, quando ele fala dos defeitos de Mefibosete, Mefibosete não estava ali para se defender. Sabe, então crie expectativas boas a respeito daquele que vai a Deus em favor da sua vida, que clama a Deus pela sua vida, que luta pela sua vida. Davi queria o bem dele, por isso que o Davi falou assim: olha, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei, guarda esta palavra, restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu ainda de contínuo comerás o pão à minha mesa. Davi falou assim: amigo, a tua sorte acabou de mudar. Você não precisa ter medo não precisa ficar preocupado, eu não quero o seu mal, muito pelo contrário. Você não sabe, você era muito garoto, você era muito menino, faz tempos atrás, mas eu e teu pai éramos amigos. Nós éramos amigos, inseparáveis. Pessoas que entre eu e ele tinha uma promessa, um juramento, uma aliança. E agora que eu descobri que você está vivo, eu quero fazer o bem na tua vida. Eu quero te ajudar. Eu vou pegar. Como que eu vou começar a te ajudar? Primeira coisa, eu vou restituir a você as terras que foram do teu pai, do avô no caso, né? O Saul. Todas as terras, todas as propriedades, tudo que pertenceu ao teu avô vai voltar para você. Você nunca mais vai voltar para Lodebar. Lodebar não é o seu lugar é aqui no palácio. O seu lugar é sentar na mesa do rei. Você nem sabe, ô Mefibosete, como eu quero o seu bem, como eu quero te ajudar, como eu quero, sabe, ser com você, como eu quero que a tua vida seja transformada. Davi falou para ele, vamos ler de novo, irmão, não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência, e eu faço isso por amor de Jonatas, o teu pai. Eu vou restituir todas as terras de Saul, teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Ô Mefibosete, a partir de hoje eu vou te tratar como se você fosse o meu próprio filho. Você vai sentar na minha mesa, você vai comer o que eu estou comendo, você vai beber o que eu estou bebendo. Você nunca mais vai precisar pedir esmola na tua vida, você nunca mais vai precisar de favores de ninguém, porque agora você vai ser proprietário de terras. Você é um príncipe, você não é um mendigo, você não é um esquecido, você é um vitorioso. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você: a vida de Mefibosete mudou quando ele esteve diante do rei Davi. Nós hoje, você e eu, também estamos diante do nosso rei. Quem é o nosso rei? Irmãos, nós estamos hoje diante de Deus, estamos aqui hoje diante do Salvador Jesus Cristo, e ao estarmos diante do rei, o rei fala para nós a mesma coisa: olha, eu já paguei o preço para conceder a você as beneficências, para mudar o seu caminho, para mudar a sua história, para transformar a sua vida. Eu quero realizar as beneficências, eu quero restituir na tua vida aquilo que um dia você perdeu. Irmão, o que você já perdeu na tua vida? Deus quer trazer de volta aquela oportunidade de trabalho, aquela chance de negócio, aquele dinheiro que se perdeu, aquela casa. Deus quer te dar aquela casa, aquele imóvel, aquele carro, restituir, irmãos, o dinheiro que você perdeu em jogatina, que você perdeu no vício, que você perdeu na droga, que você perdeu por uma decisão equivocada, acelerada. Deus falou assim: eu quero trazer de volta, eu vou restituir para você, eu vou te restituir, e o teu lugar é sentado aonde, irmãos? Na minha mesa. É aqui que eu quero que você fique.
É aqui que eu quero que você permaneça, num lugar de prosperidade, num lugar de fartura. Irmãos, Deus fez por Mefibosete coisas que ele jamais sonhava, jamais pensava. Sabe, e Deus sempre nos surpreende, né? A Bíblia diz que Ele faz muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Mefibosete nunca ousou pensar tão alto, que ele podia ser aquela pessoa, que ele poderia voltar às prerrogativas de príncipe, aos cuidados de príncipe. Irmão, você é um príncipe de Deus. Se você crê em Deus, se você aceitou a Jesus, você também se tornou um herdeiro de Deus. Um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você não deve ficar em Lodebar. Você tem que vir para a terra da sua prosperidade, da sua abundância. É interessante que o Mefibosete, ao ouvir essas bênçãos, ele diz assim, então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha aqui, irmãos, se um psicólogo lesse essa frase dita por Mefibosete, com certeza tentaria tratar a questão da baixa autoestima. Veja como ele se via, veja como a ótica que ele tinha dele mesmo. Ele se achava imerecedor, ele se achava pequeno, ele se via como um cão morto. O cão, irmão, ninguém tem medo de cão morto. Por quê? Porque ele não oferece nenhum tipo de resistência. Quando você olha um cão morto, o único sentimento que vem qual é? Pena, dó. Você olha e fala: ai, tadinho, olha lá, foi atropelado, ai, tadinho, é só pena. Era assim que ele se via, é assim que ele se imaginava. Havia nele um alto flagelo, sabe? Os estigmas que a vida lhe trouxe, os rótulos que a vida lhe deu, ele acreditou em cada um deles. E ele se via o mais miserável, um cão morto. Quando você vê um cão morto, geralmente você liga, né, lá na prefeitura ou em algum lugar, para pedir que eles possam ir até o lugar e fazer o quê? Retirar aquele bicho. Porque se ele ficar ali, ele vai começar o quê, irmãos? A feder, não é isso? Né? Exalar mau cheiro. Assim que o Mefibosete se via. Eu vou te falar uma coisa, irmão, nunca se veja menor, porque você não é. Nunca se veja incapaz. Nunca se veja como o mundo quer te ver. E nem se veja como você mesmo, na sua própria ótica. Você tem que aprender a se ver com o olhar de Deus. Porque quando Deus ele olha para nós, Ele nos vê, conforme diz lá em Romanos 8, Ele nos vê como mais que vencedores. Ele não me vê um derrotado, Ele não me vê um caído, Ele não me vê um prostrado, mas Ele vê vitórias em mim, conquistas em mim. É assim que Deus te vê. É assim que o Senhor olha para você. Diga graças a Deus, irmão. É assim, é assim. Deus quer honrar a sua fé. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar o seu passado. Quer te lapidar completamente. Deus quer tirar você, sabe, do lugar da vergonha, do lugar da dívida, do lugar do desemprego, do lugar do silêncio e levar você para perto do Rei. Irmãos, perto do Rei é o nosso lugar, sentado à sua mesa, podendo comer o melhor. A Bíblia diz, irmãos, que já está posta diante de nós uma mesa, já está tudo preparado para que você viva o melhor desta terra. Só para terminar, para orarmos, lá no versículo de número 9, então chamou Davi a Ziba, olha o Ziba de novo, moço de Saul, e disse-lhe, o negócio é o seguinte: Ziba,
tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa eu tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu servo tenha o pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá o pão à minha mesa. E tinha o Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Você veja que o Ziba obedeceu porque a palavra do rei é urgente. O rei falou, está falado, determinou, está determinado. O Ziba, eu fico imaginando a cara do Ziba tendo que engolir aquilo a seco. O Ziba que fala: esse coxo, tem, mas é coxo, não serve para nada. Agora aquele que ele achava que não servia para nada, aquele se tornou o seu patrão, o seu senhor. Agora Ziba ia ter que trabalhar para ele. Ziba, os seus 15 filhos, os seus 20 servos. Você vê, irmão, 15 filhos mais 20 servos, dá 35 pessoas, mais o Ziba, 36. No mínimo, o Mefibosete começou com 36 funcionários, irmão, imagine, trabalhando para ele, cultivando a sua terra. Agora ele tinha os dividendos, as prebendas, sabe, os prolabores daquela terra, colhia e aquele dinheiro, aquele lucro ia para o Mefibosete. E ele ainda tinha o privilégio de ficar no palácio, de estar todo dia com o rei. Ele tinha um acesso ao rei que poucos tiveram, de você poder ver o rei todo dia, conversar com o rei todo dia, comer com ele todo dia. Irmãos, e tudo isso Deus fez para Mefibosete. Hoje, nós somos o Mefibosete, você e eu. E na nossa vida, o Senhor quer agir, quer trabalhar. Então nós vamos dar ao Senhor tal permissão. Ele entrará na nossa vida e nos transformará em o nome de Jesus.